auxílio de alguns economistas, tá, que mostram que o auxílio é absolutamente viável. O que acontece no Brasil hoje é uma inversão de prioridades. Fazer política, né, é eleger prioridades. As pessoas mais simples, mais vulneráveis hoje no nosso país, elas não são prioridades. Na verdade, nunca foram. Então a gente tem aqui, ó, para você ter uma ideia, só de renúncia e incentivos fiscais são mais de 330 bilhões de reais. Com 100 bi, a gente garantia o auxílio no valor de 600 reais. Tem mais aqui, Wilson. Aqui, ó, a gente pega... Funcionalismo público. Só com o funcionalismo público federal, a gente gasta 441 bilhões... 320 bilhões de reais. Total. E vai. Então, aqui tem vários. 200 bilhões de uma fonte, 150 de outra. Né? A gente tem uma dívida hoje superior a 6 trilhões de reais. Né? E aí você pega o gasto com o Bolsa Família, não dá 5% disso? Não, 30 bilhões. 30 né? bilhões. 30 bilhões de reais. Dá menos de 1% disso. Meio por cento do valor da dívida. Então, não foram os gastos com o Bolsa Família que quebraram o país. Não foram os gastos com o auxílio emergencial que quebrou o país. É tudo uma questão de prioridade. A gente já tem discutido isso já há algum tempo. E aí, aquele exemplo que a gente sempre dá, né, Wilson, da questão da cesta básica. Você coloca lá uma isenção de produtos da cesta básica geral, para todo mundo. Isso não é diminuir a desigualdade. Ah, mas aí, André, está tirando o imposto do arroz e do feijão, isso vai auxiliar os mais vulneráveis. Sim, vai auxiliar o bilionário também, que também compra arroz e feijão. Então a gente precisa de adotar no nosso país políticas que de fato enfrentem e combatam o problema da desigualdade. Só para vocês terem uma ideia, tá? E eu vou pedir para vocês, por gentileza, compartilhar. Compartilha que vocês ajudam a mais pessoas saírem dessa cegueira que o governo colocou a gente de sempre o pobre, eu não aguento mais, o André não aguenta mais. Todo post que eu faço fala que pobre é vagabundo, que o país quebrou por causa de pobre. Eu vou mostrar aqui apenas um número para vocês. Ó, o Bolsa Família custa 30 bilhões de reais. Isso é pouco para o Brasil, é 5% do orçamento, 30 bilhões de reais. Como o André falou aqui, ó, isenções 330, só de isenções fiscais e renúncias o Brasil dá para empresários 330 bilhões de reais. 11 vezes mais do que o que custa o Bolsa Família. E aí eles falam que o Brasil está quebrado por causa do Bolsa Família. E aí quando você defende o Bolsa Família, você é socialista, você é comunista, você é esquerdista. Aqui não tem esquerda, aqui não tem direita. Aqui nós somos a favor do povo. O único programa sério que erradicou a pobreza, a miséria no Brasil, chama-se, ele tem nome e sobrenome, chama-se Auxílio Emergencial. E, para mim, o líder do Auxílio Emergencial 600, o porta-voz do Auxílio Emergencial 600, está aqui do nosso lado e se chama André Janones. Como ele disse, para vocês terem uma ideia, sabe como que funciona a política hoje no Brasil? É o seguinte... Eles chegam e falam assim, bom, o pobre precisa comer. Ah, então vamos dar 20 bilhões de reais de isenção para quem faz a cesta básica, né? Para os produtores, para os produtos da cesta básica. Sabem quanto desses 20 bilhões de reais chega no bolso e na geladeira do pobre? 2 bilhões, 10% disso. Então eles vão lá, criam uma política de isenção fiscal e falam assim, tá, 20 bilhões de reais para o produtor da cesta básica. Aí o cara vai lá, o empresário, coloca no bolso, porque você que está me assistindo nunca viu diminuir o preço do arroz e do feijão. Nunca. Aí eles vão lá, através de lobby, sabe o que eles colocam na isenção da cesta básica? Coloca ovo de jacaré. Porque, André, todo mundo come ovo de jacaré. O que pobre mais gosta de comer é ovo de jacaré. Sabe o que eles colocam no produto da cesta básica? Atum, salmão, pato, cream cheese, catupiry. O dinheiro não chega no bolso e na geladeira do
pobre. Só tem uma coisa que faz o dinheiro chegar no bolso e na geladeira da população mais pobre, que hoje são 73,5 milhões de pessoas, são 27 milhões de famílias vivendo com menos de 3 salários mínimos. Aí, ó, a gente tinha feito uma conta aqui, só de renúncia e incentivo fiscal, 330 bi. A gente defende, e nós vamos sim apresentar um programa liderado pelo deputado federal André Janones, um programa de auxílio permanente. Ah, mas Wilson, André, vocês estão falando que tem que pagar 600 para todo mundo. Ninguém está falando isso. A gente defende um programa sério de auxílio permanente, não nos moldes do auxílio emergencial, mas muito maior e muito mais abrangente do que esse programa que tem, que se chama Bolsa Família, que é bom, mas a gente já provou, o Brasil já sabe, precisa ser um programa muito maior, André, você concorda? Sem dúvida nenhuma, eu acho que independente de ser R$700, R$600, R$500, R$300, a questão não é o valor. A questão ela é muito clara. Existe condições da gente manter um programa de renda mínima para o povo brasileiro. Como você muito bem colocou, o auxílio emergencial comprovou que isso reduz os níveis de pobreza, porque o que acontece? Essa discussão relacionada ao auxílio emergencial, a renda mínima, ela é uma discussão antiga, ela não começou com auxílio. Vários políticos em toda a história já debatem isso, não só no Brasil, no mundo. Esse é um assunto debatido em todo mundo. Gente, eu tô com um negocinho aqui na boca, é porque eu acabei de tomar um comprimido aqui, um analgésico para dor de cabeça. Pronto. Só terminar aqui. Vamos lá para agora eu focar na resposta. Sempre falou-se em renda mínima, sempre falou-se em renda básica. O que é o grande diferencial agora? É que antes a gente falava de teoria, antes a gente teorizava. Ah, eu acredito que um programa de renda mínima vai combater a desigualdade. Eu acredito que um programa de renda mínima vai combater a pobreza. Por isso e por aquilo, e etc. Agora é diferente, agora a gente não teoriza mais. Agora você não sabe isso porque você estudou no livro de economia, porque o autor tal falou, porque o economista tal falou. Agora é fato, e contra fato não tem como discutir. Você discute comigo, você discute ideias. Fatos você não discute. Então o que era uma ideia passa a ser um fato. Um programa de transferência de renda combate a desigualdade. Ponto. Agora a gente tem um case para mostrar que isso é real, que é o auxílio emergencial. Então, se é R$700, 600, 500, 400, 300, essa discussão é num outro momento. Agora o que a gente quer mostrar é o programa de renda mínima diminui a desigualdade, acaba com a desigualdade? Não sei, de repente, conforme ele for sendo implementado e aperfeiçoado, pode até chegar a combater, a acabar com a desigualdade, mas ele no mínimo diminui a desigualdade no primeiro momento. A gente está acostumado, e o que a gente tem lutado, e eu tenho falado sempre nas lives, o André também tem falado muito nas lives, é o seguinte: a gente tem que parar de achar que quem quebrou o Brasil foi o pobre. Então nós estamos aqui, nesse exato momento, no estado de São Paulo. O André veio aqui buscar, porque já tem mais de 100 deputados, na última contagem eram 130 deputados, se eu não me engano, 129. 129, agora já passou de 200. Agora já passaram de 200, o André está mobilizado para conseguir o auxílio em 600. Mas nós vamos além disso, nós defendemos um auxílio permanente para distribuição de renda. Isso não é apenas para o desempregado. Hoje nós temos 73 milhões de pessoas, 73,5 milhões de pessoas inscritas no cadastro único. São pessoas que ganham menos per capita, por pessoa, menos até meio salário mínimo, ou renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, vamos lá. A nossa lógica é o seguinte: se existem pessoas na extrema pobreza e na pobreza, existem, isso aí não tem como negar, correto? Existe aqui, cadastro único, 73,5 milhões de pessoas, 27 milhões de famílias. Então, ponto. Existem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil e até passando fome, que são 13,5 milhões na extrema pobreza. Quase 40 milhões, né, de pessoas vivendo em extrema pobreza. Tá. A gente sabe que o único programa
capaz de praticamente erradicar a pobreza no Brasil, chama-se auxílio. Ah, mas chama emergencial, chama não sei o quê. A gente sabe que é pegar e dar um cartão e distribuir o dinheiro para a população. Ponto. Essas duas coisas a gente já tem. E ninguém discute isso. Que existe pessoa pobre, que o Brasil é desigual e que o único programa que erradicou não foi cesta básica de ovo de pato, de jacaré, não foi incentivo e isenção fiscal, não foi nada disso. Foi pegar e dar o dinheiro na mão das pessoas. Ponto. Essas duas coisas a gente tem. André, a gente seria muito irresponsável se a gente não olhasse para a terceira coisa, que é o seguinte: meu professor de direito chamava de bem da vida. A gente fez direito, eu sou advogado, o André é advogado, inclusive o André é pós-graduando, doutorando em Direito Constitucional. Meu professor chamava José Aras, professor de Direito Administrativo. Ele falava, tá bom, a gente tem essas duas coisas. E o bem da vida, que ele chamava? Qual que é o bem da vida? É o dinheiro. Nós não seríamos aqui irresponsáveis de defender algo que não tem dinheiro. Não é, que ninguém é comunista. O André não chegou onde chegou falando coisa ao vento, sendo meramente esse populista que dizem, nós somos populistas, mas não esse tipo de populismo que as pessoas querem taxar, que é falar as coisas apenas para ter votos, apenas para ter audiência. Então, tá comprovado as duas coisas. A terceira coisa é, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Aí é o que o André falou. A gente tem um orçamento de quase 4 trilhões de reais e a gente tem uma dívida de 6 trilhões. Quem quebrou o país, se o país deve dinheiro, não foi o pobre. A gente tem hoje, só de renúncia e isenção fiscal, 330 bilhões. Se a gente taxasse lucro e dividendo, porque hoje quem mais paga imposto no Brasil é pobre, rico paga menos. Só se taxasse lucros e dividendos, teria mais 60 bilhões. Imposto sobre grandes fortunas, mais 36. Saiu agora, André, até na próxima eu quero que você comente. Cortes nos super, hiper salários. Pessoal, hoje se pode ganhar no máximo 39.200 no Brasil, que é o salário dos ministros do STF. Mas os penduricalhos vão até 50, 60. Se voltar para 39.200, mais 15 bilhões. A gente está falando, André, só nisso, 440 bilhões de reais. Ainda assim, é 3 vezes menor do que apenas essas 4 fontes de recurso que nós citamos. Plenamente, com esses números aí você mostra o que a gente disse, né? A inversão de prioridades do nosso país. A prioridade não é combater a desigualdade, pelo contrário, um outro dado interessante que a gente não mencionou e que é importante que todos saibam, 1,2 trilhões de reais foi o dinheiro disponibilizado pelo Banco Central para que os bancos emprestassem, ou seja, lucrassem em cima durante a pandemia. Então 1,2 trilhões para os bancos aguentarem a pandemia, pode, mas 10% disso para os brasileiros terem um auxílio digno até dezembro, não pode. Exemplos, Wilson, de inversão de prioridades aqui, a gente vai ficar até amanhã citando. Tem a questão das isenções, da taxação de lucros e dividendos, que nós somos, ao lado da Estônia, se eu não me engano, os únicos países. Acho que a Estônia e Lituânia, 3 que não taxam lucros e dividendos. Então, exemplos é o que a gente tem de sobra. Realmente, o que a gente precisa é inverter as prioridades. A prioridade tem que ser hoje colocar comida na mesa de quem necessita. Aí vem aquela fala que eu sempre cito e que sempre também me taxam de estar em cima do muro. Quando a gente fala que a nossa luta não é da direita, não é da esquerda, mas é a luta por todo o povo brasileiro. O que significa a luta por todo o povo brasileiro? Significa defender bandeiras que unem o país, porque direita e esquerda é um debate ideológico que tem que existir, que é válido em determinados momentos, em determinados ambientes. Você não começa a debater direita e esquerda quando você está falando de um auxílio para colocar comida na mesa do brasileiro, porque você tem eleitor do Bolsonaro passando fome, você tem eleitor do PT passando fome, eleitor de direita e de esquerda. Então, defender o povo é defender as pautas que unem todos os espectros ideológicos, e é isso que a gente está fazendo com o auxílio.